E entrando na lição de hoje, qual que é o título? Quem me ajuda para eu não ficar só nas minhas palavras? O título da lição de hoje é... Mais alto, pastor, por favor, eu estou dormindo ainda. Olha que legal, né? Irmãos, o título da lição é sugestivo. Qual a primeira sugestão que você, professor, vê quando lê esse título? Que problema é uma constante desde que o termo igreja surgiu. Você concorda com essa afirmação? Na aula da semana passada nós ouvimos aqui, não, mas antigamente era menos pior. Irmãos, eu não vou classificar menos ou mais pior. Havia problema desde Atos 5. De Atos 5 a 2025, há problemas. E aqui a temática dessa semana, ela fala o seguinte, olha, problema você não varre ele para debaixo dos panos. Sabe o que você faz com o problema? Você enfrenta. A pior coisa para um problema é você fingir que ele não existe. A pior coisa, hoje a Laurinha não veio porque ela está com problema de saúde. A pior coisa que a gente tem é falar assim, não, filha, vamos para a igreja porque servir a Deus é mais importante. Finge que isso aqui não está acontecendo, vem. Daqui 2 semanas vai, poxa vida, era uma coisa tão simples. Se eu tivesse resolvido naquela hora, não seria esse problema. Tem gente que tem questões de saúde e reluta de ir no médico, né? Eu sou uma delas. E geralmente quando vai no médico, já vai no médico com um problema desse tamanho. Mas se você tivesse vindo um pouquinho mais cedo, tinha resolvido aqui. Essa é a temática, irmãos. Resolver problemas, quanto mais rápido ou quanto antes nós fazemos, menor é o trabalho, menor é o esforço que nós precisamos despender para resolvê-los. E aqui, nessa igreja, ali com base nos textos, eu não vou ser repetitivo com relação aos textos, os senhores já estudaram, eu vou propor algumas leituras. Se problema é um adjetivo presente, o segredo é como nós lidamos. E ali havia um grande contexto. A igreja era 12, passou para 120, 120 teve uma pregação de 3 para 5, exponencialmente, em pouco tempo, ela teve um crescimento meteórico. Ela sai de um núcleo familiar, de um sené, de uma casa, e ela se torna uma coisa que, por conta da diáspora, momento de diáspora, fez com que a sociedade se dispersa entre uma série de outras, só que ela voltava para uma reunião em determinado momento. Olha, peraí, então tem um aglomerado de pessoas que elas foram apresentadas para um evangelho, que agora é uma novidade. E eu aceitei esse evangelho. Eu não quero mais ser um judeu, eu não quero ser mais um religioso, agora eu quero ser um cristão, independente da minha nacionalidade. Esse é o contexto. E a igreja se forma muito rápido. E se formando muito rápido, irmãos, uma coisa é inerente ao crescimento. Uma dor inerente ao crescimento são os problemas. Às vezes a gente ora e fala assim, Deus, enche essa igreja. De uma certa forma, você está falando assim, Deus, traga problema para essa igreja. Concorda com essa frase? Deus, eu quero que novos convertidos entrem aqui. Nós estamos pedindo para que o Senhor traga problemas. Qual que é o ponto? Irmãos, isso não é ruim. O ruim é a gente pedir um problema e não se preparar para resolvê-lo. E aqui está os apóstolos falando o seguinte, ok, já que Deus mandou as pessoas que nós acreditamos nisso, né, irmãos? Nós não convencemos, nós simplesmente jogamos a semente, ok? Nós simplesmente anunciamos. Já que Deus mandou, já que Deus brotou no coração essa semente, Ele que resolve os problemas dele, porque não fui eu que fiz. Não é assim? Que a gente viu o exemplo nessa ele vai descer do céu, ele vai instituir toda uma organização. O Vilaema está precisando de gente. Não se preocupe, irmãos. Deus vai descer e Deus vai promover uma série de professores, uma série de líderes, de regentes. É assim que funciona? Quem resolveu os problemas? E posso falar um nós com um pouquinho mais de dor na frase? Os líderes. Os problemas não foram resolvidos pelos membros. Aqui, o problema do contexto diaconal eram as viúvas, né? Se eu estiver errando, vocês me corrigem, irmãos. Às vezes eu troco as palavras. Mas as viúvas que eram helenistas, elas estavam sendo subscritas na ordenativa. Quer ver qual ordenativa que é? Abre na sua Bíblia. Isso não está, acho, na revista, por isso que eu coloquei. Êxodo, o 22, 24. E outra pessoa, Deuteronômio 24, 19 e 21. Rapidinho, só para a gente passar qual que era a orientação. Nós estamos falando, até então não havia o Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo formado, certo, irmão Luiz Carlos? Não havia o livro de Romanos, não havia Timóteo para a gente falar sobre isso, mas eles estavam seguindo uma legislação. Estava onde essa legislação? Êxodo 22, do 22 ao 24. A nenhuma viúva nem órfão afligirei. Se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim,
eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Olha que interessante. Deuteronômio. Isso é o Êxodo, né? Deuteronômio, por favor. 19 e 21. 24, 19 e 21? Isso. Quando o teu campo cegares, a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das suas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não tomarás atrás de ti, tornarás atrás de ti a sacudir os ramos. Para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tomarás atrás de ti a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, o restante. Será o restante. Olha que interessante. Um princípio e um mandamento. Essa era a lei que estava sendo dita. Havia uma prática judaica de que eu tenho uma zeladoria por aquelas pessoas de menos condições. E o que estava acontecendo nesse contexto é que sempre o judeu tendia a ser um movimento elitista. Quem é judeu, nascido judeu, quem é hebreu, quem é a formação original que mora aqui, tem um tratamento VIP. Se você estava em outro povo, se você falava uma outra língua, você não é totalmente puritano. É esse contexto, irmãos. E nós temos a terceira situação, que são os convertidos, né? Nem judeus são, não moravam, mas se converteram e queriam ter as práticas. Então, havia uma descrição. Em tese se o irmão John é o puro, você vai ser atendido primeiro. Se a Regina é uma segunda categoria, ela tem que vir depois, e era uma lógica mesmo isso. E aqui está falando assim, isso está gerando problema, porque existe uma lei que eu preciso cuidar de uma forma igual. E o que acontecia? O contexto geográfico, irmãos, parece que eu estou misturando, mas eu estou trazendo toda a problemática. Chegou uma população enorme. E eu falo assim, poxa vida, eu acredito que aconteceu a revelação da profecia. Eu quero ficar aqui. Porque o que eles esperavam, irmãos? Quando Cristo ressurreta ao céu, falou o seguinte, olha, vai acontecer, eu vou voltar. Isso aqui não é momentâneo. Tanto é que algumas pessoas venderam as propriedades. Havia uma confusão sobre quando seria isso. Que até o contexto da segunda carta de Pedro. Essa demora, poxa vida, ele volta quando? Hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 5 anos, 3 anos? Eu vou ficar aqui esperando. Já que isso é real, eu não quero mais voltar para minha terra, eu quero colher isso aqui. Havia uma superpopulação ali. Com superpopulação, irmãos, problemas sociais. E aí tem uma grande ideia que não é novidade. A grande ideia é assim, vamos nomear homens com 3 características para que esses homens ajudem no trabalho social e material? Essa foi a grande ideia que foi dita. Aonde vocês viram essa ideia no passado, irmãos? Na própria Bíblia. Não, isso é novidade. Isso foi escrito para a gente. Hoje nós lemos, mas essa ideia já é replicante de algum lugar. Quem me ajuda? É replicante da onde? Aonde no passado nós vemos essa mesma ideia sendo aplicada? Jetro, né? O sogro de Moisés, fala assim, olha, tá pesado. Por que você não nomeia homens idôneos para que te ajudem a julgar a nação? Não foi isso? O conceito é o mesmo agora aplicado para a igreja. Olha que interessante. Quais são as 3 características que eles colocaram como sendo essenciais? Quem me ajuda? 3 características. O que esses homens precisavam ter para que eles fossem homens, para que ajudassem no servir? Uma? Obrigado. Boa reputação. Segunda? Cheio do Espírito Santo. E a terceira? Sabedoria. Irmãos, eu não tenho intenção de dar aplicação prática. O senhor vai fazer isso em classe, eu não tenho tempo. Mas olha a ordem. Qual que é a primeira ordem, irmão Luiz? A primeira ordem é ser cheio do Espírito Santo. E o senhor está lendo na mesma ordem que foi dita na Escritura. A primeira ordem é ser cheio do Espírito Santo? Por que, Adriel? Por que ser cheio do Espírito Santo? Você já parou para pensar? Eu fiquei... Hã? Sabe por quê? Você vai servir alguém. Você vai servir alguém. A primeira coisa, as pessoas saberem, poxa vida, a reputação do Adriel é boa. Ele está fazendo isso em prol de... Quer ver um exemplo? Se entra um político aqui falando assim, irmãos, eu vou resolver um problema de vocês. Qual que é a primeira coisa que você pensa? Que é o voto. Vai nada, tá chegando a eleição. Concorda com que a reputação, ela te deixa até desconfiado. Fala assim, poxa vida, do nada?
pastor nunca nem olhou para minha cara, chegou agora dando bom dia, quer dinheiro. Concorda com isso? Não, irmãos, ele nunca falou desse jeito. Ele quer alguma coisa. Nós temos um preconceito de acordo com as ferramentas que nós temos. Se vocês me permitem, a boa reputação, irmãos, nas 3 características é colocado primeiro para esse tipo de pessoa. Então, transbordar o Espírito Santo, então ser uma pessoa sábia. Eu não vou ter tempo da aplicação, mas eu vou fechar na questão de sabedoria. Está aqui, irmão John, ele foi selecionado para me dar aconselhamento da minha gestão financeira, irmãos. O John está todo lascado, com dívida, devendo fundo, eu sei que vem a agiota cobrar ele. Como que ele vai me ajudar? Ele pode ter uma boa reputação, todo mundo sabe que ele é íntegro. Ele pode ser cheio do Espírito Santo. Quando ele pega o microfone, todo mundo sente Deus através da vida dele. Quando ele toca, o que ele faz, ele... Mas na hora da sabedoria, ele não foi de aplicação pessoal. A família dele está destroçada. Aí vem ele me ensinar. Estou dando só um exemplo, tá, irmão? Então, por favor, não fique chateado. Vem ele me ensinar como eu tenho que tratar a Cintia. Ele trata super mal a Armandai. Entra no carro, não abre a porta para ela. Vejo ele sendo desleixado com ela. Fala, Daniel, mas você quer ter um casamento feliz? Não, que nem o seu, não. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e com sabedoria. E a sabedoria eu vejo uma aplicação prática. A gente sempre fala assim, pode, eu vou ser problemático, pode um pastor que tem o seu filho na droga ajudar uma igreja? Pode um pastor que está com a família toda destroçada, filho homossexual, filho na cadeia, ser um pastor de igreja? Irmãos, eu estou sendo provocativo, a gente tem que entender um pouquinho melhor. Tem gente que serve tão bem o próximo que esquece de servir a sua própria casa. Eu não vou tirar o contexto de provações, de atitudes individuais. Mas tem gente que é muito Davi, irmãos. É segundo o coração de Deus, mas a casa dele é o último lugar que ele vai procurar. O filho dele precisou se esconder, foi esconder aonde? Dentro de casa. Sabe por quê? Porque o pai não olhava para casa. Olha que interessante. Vou correr aqui que eu tenho pouco tempo. Irmãos, 2 pontos importantes. Nós temos a igreja ideal e nós temos a igreja real. Cuidado, irmãos, para que a gente não viva na igreja ideal. Crente que vive na igreja ideal não congrega. Concorda com isso? É uma afirmação do problema. Nós estamos entendendo que a igreja tem problemas e a igreja ideal não tem problemas. Na igreja ideal tudo é perfeito. Na igreja ideal tem pregadores aqui que quando falam, eles estremecem, que a pessoa passa do outro lado e ela sente o poder. E na igreja real, às vezes o Daniel está caindo de sono, cheio de dor, cheio de problema na cabeça e o Daniel que está fazendo. Essa é a igreja real, irmãos. Na igreja real é o Daniel que tem. Desculpa, eu não gosto do Daniel. Vou te contar um segredo. Você vai achar uma igreja que você vai gostar de alguém e vai instantaneamente deixar de gostar depois de algum tempo. Igreja real versus igreja ideal. E eu fiz uma pergunta, em qual delas você congrega? Tem gente que se acha congregando na igreja ideal, irmãos. Isso é um problema sério, porque você não é o crente ideal. Tá bom, uma outra questão dessa problemática, estou trazendo problemas e vou tentar finalizar em 5 minutos, né, irmãos? A igreja crescia multiplicando pessoas. Uma pessoa que traz uma família são 4 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas. E uma pessoa, cada 10 pessoas anunciavam, é que nem coelho, irmãos. Você dá 5 minutinhos e deu um monte. Líderes não se multiplicam. Líderes se somam. Você é professor de escola dominical. Você trabalha com o departamento de ensino. Eu não tenho como multiplicar a sua mão de obra. Eu somo. O Daniel gera mais um. A liderança ela não cresce no mesmo exponencial que cresce a multidão. É uma problemática que eles viviam e a gente também vive hoje em dia. Deus criou o céu e os pronto. 2 palavras interessantes, diaconia e diáconos. Irmãos, não perca muito tempo falando da tradução do grego, não perca muito tempo, mas diaconia é o termo, nós exercemos a diaconia. Concorda que você vir aqui servir hoje é um exercício da diaconia? O que é diaconia? Quem me ajuda? Já que a gente está concordando que isso eu parto do pressuposto que você leu a revista. O que é diaconia? Professora do departamento infantil, faz diaconia, Martinha? Professora do departamento infantil, está exercendo diaconia essa manhã? Sim. Sim. Martinha ainda está na cama. Sim. Agora precisamos saber então o que é diaconia. Quem me ajuda, irmãos? Serviço. Qualquer tipo de serviço, irmã. Porque ministério também é um serviço. A palavra original da palavra ministério está relacionada com serviço. Diaconia, se vocês me permitem, é para somar na aula de vocês, tá, irmãos? É o serviço sem prestígio, feito com humildade para benefício do outro. Ficou mais específico? Então, toda vez que você estiver trabalhando sem ganhar prestígio nenhum, com humildade, em favor de outro, você está exercendo o ofício da diaconia. Você ganha quanto para dar aula para as crianças, Martinha? Eu estou usando a Martinha como exemplo, tá, irmão? Você até onde eu enxergo.
Ganha quanto? 0. É humilde a sua postura? É para o outro? Você está exercendo um ofício de diaconia na igreja. É diferente do ofício do diácono, tá, irmãos? Ofício é uma coisa e a palavra é outra, tá? Posso dar só mais um exemplo? Não vou me embananar, senão vou falar e não vou concluir. Quer ver um exemplo de diaconia aplicada aqui na igreja? Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Eu venho para a igreja e eu sei que de domingo é horrível para parar o carro. Estou dando o meu exemplo pessoal, tá? Não como forma de moralista, mas para vocês verem como esse exemplo ele é sutil. Eu tenho um determinado momento aqui do texto que eu falo assim, a sutileza está no detalhe, irmãos. A sutileza está no detalhe de uma diaconia bem feita. Eu venho para a igreja e sei que é extremamente difícil parar o carro. E eu sei que tem uma vaguinha bem aqui na frente. Curiosamente, eu sei que o Jebinho ainda não chegou. E eu sei que o Jebinho tem uma questão de vaga, que o Jebinho tem. Jebinho é um exemplo. Jebinho pode ser qualquer pessoa. E o Jebinho traz pessoas com ele. E o Jebinho traz pessoas que ele ajuda no suporte. E eu falo assim, não, eu vou parar meu carro aqui porque meu carro não tem seguro. O Jebinho que se vira com o carro dele, ele para o carro aí, dá pisca-alerta, desce quem ele precisar descer, coloca e depois ele encaixa uma vaga com o carro dele. Eu moro mais longe que ele. Olha, Daniel, mas isso não tem nada a ver. Isso é um exemplo de egoísmo? Não. Quando eu sirvo, quando eu cedo o que é meu, de forma humilde, que ninguém tá vendo. Alguma vez eu falei, não, irmãos, espera aí, o culto não pode começar hoje porque eu cedi a minha vaga pro Jebinho. De forma humilde, eu estou exercendo o ofício da diaconia. Eu estou exercendo um trabalho, eu estou servindo o outro. Quando eu não paro meu carro na igreja e falo assim, eu não estou parando de propósito para que uma outra pessoa que traz o irmão Zequinha possa parar, o irmão Zequinha possa descer, entrar na porta. E se esse ato de 3 metros de distância for a diferença entre ele ter 4, 7, 10 passadas a menos com dor, para mim eu servir. Olha que exemplo de diaconia diferente, irmãos. Se eu posso aplicar isso com o meu carro, até onde pode chegar o exemplo dessa aplicação na sua vida? Até onde? Daniel, pegar um papel de bala que ninguém está vendo. Sim, lembro do saudoso irmão Walter que falava isso. Irmão Walter não podia ver um papelzinho de bala, mas, poxa vida, quem fez foi o filho do Leandro, quem fez foi o filho do Daniel, foi o filho do Danilo, estou citando as crianças pequenas. Quem fez foi crianças que nem têm pais na igreja. Não interessava, ele ia lá, pegava, colocava no bolso dele. Eu cansei de ver isso, irmão. No bolso dele, falou assim, Daniel, estou servindo. Guardava, ia lá e jogava no lixo. Olha que exemplo interessante, irmãos, que a gente está sendo convidado nessa manhã a refletir. Como diáconos, a palavra diácono, que aí é o ofício da diaconia, é um trabalho, é um serviço, tem as suas formas de aplicação, mas ela tem um traduzir de levantar a poeira rápido. Sabe aquele desenho que você vê o Papaléguas correndo, vai para um lugar e só aparece a poeirinha? Essa é o significado mais próximo que eu entendi da palavra diácono. Irmãos, diácono não é um cargo de prestígio. Diácono não é um cargo de liderança. O diácono não é um líder da igreja que ele, toda vez que chega, nós o reverenciamos. Olha, chegou o nosso diácono, irmão John. Não. Diácono é um cargo na igreja de trabalho, de servidão, de entrega, de não reconhecimento, de entregas materiais, de assistência social, de chegar na igreja e falar o seguinte, olha, sente-se aqui, porque aqui é o melhor lugar para você. Isso é a função do diácono, irmãos. E um erro que nós cometemos, e com base nesse erro eu termino, que eu prometi em 5 minutos e não vou alongar. Nós entendemos o diácono como sendo um trampolim de funções. Nós entendemos que a igreja é um plano de carreira, onde eu começo, eu sou contratado, eu viro um CLT, sento no banco. Depois, entenda, irmãos, eu sei que existe um processo, eu não estou descredenciando o processo. Eu estou tomando cuidado de te levar a pensar por uma outra linha diferente nessa manhã. Depois que eu me contratei como CLT, eu me torno um diácono. Eu fui promovido a supervisor. Depois de diácono, eu me torno um presbítero. Agora eu já sou um coordenador. Depois de presbítero, eu me torno um missionário. Depois eu me torno um ajudante. Depois eu vou para o púlpito, até me tornar um pastor. Então eu tenho uma carreira bem sucedida. Calma, porque depois de pastor eu vou ser agora um bispo. Depois de bispo eu vou ser um reverendo. Agora eu vou ser um apóstolo. E depois eu vou ser um semideus, irmãos. Porque aí acabou a minha carreira. Eu me tornei o dono da empresa. Irmãos, a igreja não é uma empresa. Infelizmente. Se fosse, talvez teria mais ordem em algumas coisas. Mas não é. Presbitério, diaconato, pastorado são chamados. Quem não é, não frustre-se por não exercer. Mas, Daniel, eu sou diácono há 15 anos. E essa semana eu ouvi, irmãos, eu estou conflitando com coisas que eu ouvi. Se você é diácono há 15 anos, e você pode pensar isso, tá? Não vou discordar de você, estou dando a minha opinião. Se você é diácono há 15 anos, é incompetência do seu pastor. Ou é incompetência do seu pastor, ou é você que é o incompetente. Porque ou você não demonstra
que é bom no que faz, ou seu pastor não percebe que você é bom no que faz, e aí Deus vai levantar, Deus tira o pastor, Deus não sei o que, para reconhecer você. Irmãos, não é você que precisa de reconhecimento. Quantas vezes nós precisamos lembrar que nós fazemos parte do plano de Deus? Nós não somos o plano de Deus. Eu faço parte do plano dele, não é ele que faz parte do meu plano. A gente tem que levar em consideração tudo isso, cada um tem uma função específica. Se eu, de repente, eu gosto de cantar, eu não sou pregadora. Ah, não, agora eu quero ser pregadora, eu tenho que continuar no plano de carreira. E aí, qual que é o problema? Eu começo a me frustrar, né? Poxa vida, Deus não... Pô, parece que todo mundo dá certo e eu não dou. Aí você começa a levar para um nível de execução mesmo corporativa. Todo mundo se dá bem e eu não... Por que se dá bem? Todo mundo é reconhecido, eu não sou. O que é ser reconhecido para você? De quem você precisa de reconhecimento? Se você foi chamado para ser um diácono na casa do Senhor, exerça com qualidade, com maestria a sua vida inteira. Passe a servir sem reconhecimento, em detrimento do outro, a vida inteira. E sabe aonde você vê isso? De novo, eu fecho com essa palavra nos detalhes. É na hora que você abre a porta, o sorriso está de fora a fora, você falando, poxa vida, eu tenho a oportunidade de servir abrindo a porta da igreja. É na hora que você abre o portão, você fala assim, poxa vida, o culto vai acontecer, mas abrir o portão foi a primeira coisa que eu fiz durante... Olha como é diferente, como você tem o prazer. Irmãos, nós temos diáconos, não estou falando agora da Ovilaia, mas nós temos diáconos com uma forma institucional que foi feita lá em Atos, como sendo parte de um processo resolutivo de um problema, que hoje em dia são frustrados. E aí acontece morte, acontece suicídio, aí acontece atrocidade, aí ele vai para a casa dele porque ele está com a carreira profissional na igreja frustrado, ele vai para casa e desconta na família, a família começa a falar assim, poxa vida, na igreja é um, aqui é outro. Irmãos, aí talvez você ouviria uma frase assim, por isso que você não subiu ainda, por isso que você não passou para outra função, não, irmãos. Por isso que você ainda é um servo inútil. Não inútil de uma forma positiva, mas inútil porque você não entendeu a aplicação de servir. Olha como é difícil. Tenha prazer nos detalhes. Se for fazer para o Senhor, faça bem feito. Se for servir, se for exercer o ofício diaconal, faça com qualidade. Daniel, mas eu cheguei na classe, eu tenho um aluno. Dê a sua melhor aula para um aluno. Sabe por quê? Com 40, irmãos, é muito difícil. Eu estou falando tecnicamente, é muito difícil você pegar os 40 e alcançar. Se você tiver um, você vai ter 100% do foco dedicado a uma pessoa. E às vezes, irmãos, já diria Felipe, é para um que nós fomos chamados. Felipe desce, alguém está lendo um livro, alguém importante, não faz a menor diferença para ele. Como eu poderia entender se eu consigo ler, mas não consigo entender? Ah, quer entender? Eu vou te explicar. 100% do tempo dedicado. 100% de sucesso. O chamado de hoje, irmãos, a aula de hoje, ela nos convida a enfrentar um problema. E esse problema, ele está presente ainda. Só que o problema de hoje não é o desabastecimento das viúvas. Graças a Deus, irmãos, as viúvas estão abastecidas. O problema de hoje é como a gente tem feito a leitura desse ofício. A igreja se organiza, a igreja cria funções, a igreja cria uma metodologia, mas mais importante do que isso são os princípios por detrás dessa metodologia. Amém, irmãos? Amém. Vamos começar a aula, vamos ficar de pé, orarmos ao Senhor. O princípio da servidão. Irmão John, antes de orarmos, se o senhor pudesse dar um conselho aos professores nessa manhã, rápido, qual seria esse conselho numa aplicação em classe? Eu posso pensar no seguinte: para consagrar diácono, estou falando especificamente, Sim, senhor. o pastor tem que compreender, entender perfeitamente, totalmente o que é ser diácono. Perfeito. Vamos orar? Senhor, te louvamos e te agradecemos, meu Deus, por mais essa manhã, por mais uma oportunidade, meu Deus, de ouvirmos a sua palavra. É uma palavra frequente. Talvez, meu Deus, a gente não vai se lembrar dela como um todo com o passar das nossas vidas, mas ela vai construir, ela vai ser substância para que a nossa vida cresça, meu Deus, para que a gente fortifique nosso trabalhar, para que a gente tenha alegria na execução, meu Deus. Nós te agradecemos pelas pessoas que estão vindo, que estão a caminho da sua casa e pelas que já chegaram. Dê um momento de classe, meu Deus, de comunhão, dê um momento de classe de revelação, de esclarecimento da sua palavra, Senhor. E no domingo que vem nos traga novamente, porque esse problema ele tem uma continuidade e nós precisamos tratar na essência e na sua continuidade. Meu Deus, te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma boa aula, irmãos.